Então, Rodrigo, a gente tá... Porra, eu consigo ficar aqui 3 dias. Bicho, falar de Michael, cara. 3 dias aqui, facilmente. Se eu estiver falando muito, vocês fazem um sinal, porque... Não. A gente eu sou péssimo nisso. A gente também é assim. Como é que foi a tua profissionalização? Porque a gente tá falando de Michael Jackson. Michael Jackson é canto, dança, coreografia. Assim, é o artista, na minha opinião, mais completo que existiu. Como é que foi essa tua profissionalização de que você fez? Você aprendeu sozinho a dança e também a voz? Você fez aula de canto? Como é que foi isso? Porque o pouco que eu já estive contigo, eu tenho a impressão de você ser muito exigente consigo mesmo. Desde pequeno você fala, eu preciso fazer uma outra entrada. Essa aqui já tá beleza. Então você é um cara muito exigente consigo mesmo. Como é que foi esse teu processo de fazer o cover do Michael, de aprender a cantar? Como é que foi tudo isso? Cara, a primeira coisa, na época eu não tinha nem noção do que era isso. Mas na minha cabeça, era já uma compreensão de que não adianta não adiantava nada, não adianta o que eu faça. Eu não vou fazer igual. Então, de alguma forma, eu entendi isso muito rápido. Porque não adianta. Você não vai conseguir fazer o que ele faz e você não vai fazer o que ele faz. Não faz, não adianta. Vocês podem andar junto. Não faz. Quando o assunto é arte ou qualquer tipo de expressão, não se replica 100%. Então, acho que eu entendi isso de uma forma que me colocou num lugar onde eu aprendi a lidar com a frustração. Porque é meio frustrante. Tipo, acho que o artista passa... Eu vou gravar uma música minha, que eu compus, eu vou pro estúdio. Eu conheço minha música, eu compus minha música, fizeram um arranjo, eu meti o bedelho, eu escolhi a harmonia, vou pro estúdio. Na hora que eu vou cantar aquilo, quando eu desafino, é uma frustração. Eu tenho que refazer, sabe? Normalmente quando eu gravo a voz, é meu irmão trabalha com isso, quando meu irmão fala, quer dar um tempo, pô, é frustrante. É frustrante, você fala, porra, eu canto esse negócio, cara, eu compus. Então... eu aprendi a lidar com a frustração de uma forma que ela não se tornou uma barreira pra mim. Eu via o que eu fazia e falava, tá legal. Não é o que ele fazia, mas tá bonito. E entendia que eu tinha que melhorar. Algumas vezes isso me fez mal. Porque é que nem você falou, tipo, você se cobra, às vezes, de uma forma que... Porque, assim, a expressão de alguém que cria é a expressão de alguém que tem muita propriedade, ele criou aquilo. E quanto mais eu conheço a galera que trabalhou com ele, quanto mais eu converso com essa galera, mais eu entendo isso. Mas antes eu não tinha isso. Então, é muito pessoal. Então eu fazia, às vezes eu ficava mal, mas não era a ponto de me bloquear. O que eu entendia é que eu tinha que ensaiar, eu entendi que eu tinha que melhorar, eu tinha que me aperfeiçoar. Então, tipo, eu aprendi a dançar sozinho. Quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu falei, eu vou ter que fazer aula de dança. Porque... chegou no limite. Dizia-se que o Michael tinha aprendido a dançar sozinho e tal. Realmente o Michael aprendeu a dançar sozinho. Mas o Michael aprendeu a ter uma disciplina corporal como a de um bailarino. Que eu não aprenderia isso sozinho. Então isso é alguma coisa que eu já... vários meninos quando começam hoje, eu falo pra eles, eu falo, gente... quando me perguntam, né? Que também quando não me perguntam não vou ser inconveniente. Mas se eu puder dar uma dica pra alguém, busque fazer aula. Porque às vezes a pessoa tem um baita dom. Hoje a gente vive essa coisa do TikTok, que a galera vê a dança do TikTok, faz a dança do TikTok e tal, e eu não consigo entender muito essa parada da dança do TikTok e tal, mas eu vejo muita molecada errar nesse sentido de achar que, eu faço a dancinha do TikTok, eu sou um dançarino foda. Bicho, nada é diferente na vida. Você tem esse dom, vai aperfeiçoar. Como que você vai aperfeiçoar? Você vai ter que estudar. Você vai ter que se trancar numa sala com alguém que saiba mais do que você pra te passar o que ela aprendeu. De uma forma ou de outra. Então eu comecei a fazer aula de dança. E aí eu fiz aula de jazz. Cheguei a fazer aula até de dança flamenca. Fiz aula de... na época eu falava hip hop, né? Que englobava meio que pop and locking. Porque quando você vê uma aula dessa, você fala... ai, o Michael usou isso já. Nossa, o Michael já usou isso. E a dança acadêmica, né? O jazz vindo do balé, digamos assim... ele é uma dança que ele te dá uma consciência corporal que quando você dança sozinho ali na frente do espelho, você muitas vezes não tem. Às vezes a coisa sai bonita e você fala, ih, caraca, como eu fiz isso? E a dança, fazer a aula ali,
te dá uma consciência corporal, dos isolamentos. Né? O Michael tem muita coisa de isolamento, que, pô, o cara que dança na rua, o cara que aprende ali na roda de dança, ele vai aprender foda. Só que aí o Michael, daqui a pouco o Michael solta um movimento que vem do jazz. Aí você fala... E aí, quando você vê hoje o cara que é muito expert numa coisa, o outro pode ser uma debilidade. E o Michael, ele não tinha essa debilidade. O Michael era foda, cara. Ele fazia o break, o popping, o locking, dançava o jazz, ele era completo. Então, eu comecei a entrar numa pira que eu tinha que estudar. E estudar. E aí comecei a fazer aula de canto porque eu queria cantar, mas eu entendia que não dava pra cantar Michael. Até hoje, pra mim, isso é uma coisa que eu tenho muito claro. Porque a dança, é engraçado isso. A dança, a nossa memória, ela registra a coreografia e às vezes alguém dança. Às vezes a gente vê que tá muito errado. A pessoa tá dançando errado. Mas alguma coisa que ela faz assemelha e alguém fala, caraca, é igual. Puta, que idêntico. É que ela usa um movimento, né? Aí você olha, aí quando você conhece, você fala, não, tá bem ruim isso aí, bicho. Mas, e a voz não. A voz ela é um negócio, você imita a voz, tá ligado? A voz é um negócio que... Tipo assim, eu escuto, eu conheço vários amigos, vários imitadores do Michael que cantam. Eu escuto, eu sei cada um quem é, sem ver. Tipo, eu já fiz várias vezes essa brincadeira em casa. Porque eu escuto e falo, eu sei quem é. Porque não é. Cada um vai recorrer a um ajuste e vai pegar uma característica da voz do Michael e tal. Eu acho que o lance de você agregar o máximo dessas coisas juntas é o que te faz ser um artista completo. Então eu entrei nessa pira. E aí a roupa tinha que ser o mais igual possível. E aí tentar melhorar minha maquiagem. E tentar melhorar a dança. E o cabelo. O cabelo é treta, hein? Eu tive cabelo comprido a vida inteira. Aí, pô, o Michael Jackson usa peruca e tal. Eu falava, pô, mas o Michael usa peruca. Ele manda fazer a peruca do zero, mais incrível, mais foda do mundo, ninguém nunca vai saber. Eu, Rodrigo de Guarulhos, vou usar uma peruca, vai ficar horrível. Aí eu lembro que, mano, eu não gostava de ter cabelo comprido, porque dá muito trabalho, cara. Aí eu lembro que eu comprei uma peruca, uma bosta, joguei fora. Eu fiz vários testes de peruca com cabelo. Olha que loucura. Eu tinha cabelo comprido e comecei a fazer teste de peruca. Aí eu achei uma peruca que eu falei, porra, essa daí ficou incrível. Vou cortar o cabelo. Aí cortei o cabelo. Fiquei com medo das pessoas me verem de cabelo curto e não aceitarem. Usei durante um tempão peruca de boné no dia a dia com o cabelo aqui. Porque eu falava, não, ainda não tô preparado. Caramba, é fogo. Aí chegou uma hora que eu falei, não, quer saber? Pô, foda-se, não dá, não sou. E eu sempre tive muito claro, o Michael e eu falei, não sou o Michael, não vou ficar. E aí depois que ele se foi, aí foi confirmado. Né, na atestado de óbito consta que ele tinha 2 centímetros de cabelo e que ele tinha uma prótese, né, a peruca e tal. E aí pra mim a peruca é muito mais fácil, é muito mais rápido de se arrumar e de lidar, eu me adaptei muito bem. Mas fazer parecido as coisas é sempre difícil, cara. E, ô Rodrigo, uma coisa que sempre foi muito emblemático no Michael Jackson pra gente, né, era a dança, os passos incríveis, né? A criatividade que ele tinha em inventar passos. E assim, claro que eu não sou nenhum fã assíduo, mas eu percebia que pra cada música tinha um passo peculiar. Sempre. Ele queria deixar uma assinatura de um passo pra uma música X. Sempre. Né? Sempre tinha isso. E você ali, como um cara que replicava as danças, qual que era o passo mais difícil do Michael Jackson pra você? E o que você mais admirava e falava, cara, esse daqui é incrível, esse passo é fantástico. E se tem algum que você não conseguiu fazer? Porque eu lembro que o Michael, ele falava que ele queria fazer 3 giratórias e parar na ponta do pé. E a primeira vez não deu. E não deu, né? Que era o mais difícil pra ele. Depois ficou fácil pra ele. Sim. Cara, eu lembro de várias situações de eu falar, porque pra mim não é nem o passo, é a forma que ele executa, cara. Porque às vezes você vê que o Michael tá fazendo o mesmo passo que outros 6 caras atrás dele. Mas o jeito que o corpo dele... Exatamente. Porque o Michael... Isso é uma coisa que também eu fui entender depois conversando com o Lavelle, que trabalhou com o Michael 20 anos, o coreógrafo do Michael. O Michael, ele não... Normalmente o bailarino, né, o dançarino, quando vai trabalhar com o Michael, ele é um cara que vem da dança. Então ele vem dessa questão muitas vezes acadêmica, ou às vezes essa coisa mais livre de quem aprendeu por conta própria inicialmente, mas ele vem da dança. Então a compreensão dele dos movimentos, ela vem de uma contagem da dança, que é normal. E o Michael,
a dança vem a partir da música. Tanto que o Michael não ensaiava contando. E tem um dos vídeos que acabou ficando depois popular na internet, é um vídeo que o coreógrafo do Michael mostra que eles ensaiavam e o Michael não ensaiava fazendo 1, 2, 3, 4. O Michael ensaiava fazendo pum, tá, pum, ah, tá, pum, bem, pum, Sim. pum, tá. Porque era esse pum, pá, pum, pum. Era isso. Então, quando você vê o cara dançando, é o que eu falei, são 6 caras fazendo o mesmo movimento. Mas o pulsar do Michael é um pulsar diferente. Pô, recentemente, lembrei de um bagulho agora. Recentemente eu vi um negócio que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. A gente fez o show na China. Tava lá um sobrinho do Michael. Acabou o show. Ele falou, pô, queria dividir um negócio. Ele ficou muito emocionado. Pra mim foi um negócio fora do comum. E ele falou, queria dividir um negócio com você. Chegando no hotel, cola lá. E aí eu fui. E aí ele me mostrou uma porrada de imagens pessoais. Pessoais mesmo, que ele gravou. E ele conviveu com o Michael anos. Por uma questão particular que a família teve, que ele revelou lá. Ele conviveu com o Michael, de viajar com o Michael em turnês, de estar com o Michael em camarim. Cara, eu vi imagens que eu nunca imaginei na vida. E aí teve uma imagem especificamente que ele mostrou, porque ele teve um grupo com os irmãos. E quando os irmãos gravaram o disco, os irmãos ligaram pra ele e falaram, tio, chamaram a gente pra fazer performance. E a gente não sabe o que fazer. E aí ele falou que o Michael falou, deixa as coisas fluírem naturalmente. E ele falou que ele falava assim, não tem fluir naturalmente, a gente tá em pânico e tal. O Michael tava em Nova York gravando umas canções no Hit Factory, ele falou, vou dar uma pausa, vem pra cá. Mano, o Michael, pensa, maior artista de uma gravadora. A maior artista do mundo. Maior artista do mundo, mas tipo assim, a gravadora, tipo, o Michael vai gravar um disco para o mundo. Sim. O cara deu uma pausa de 2 dias e o Michael montou um masterclass pros sobrinhos. Cara, eu fico arrepiado de O lembrar. Jafar era um desses sobrinhos? Não, Jafar na época... o Jafar nem tinha nascido, cara. Esses O sobrinhos... Jafar é novinho, né? Esses sobrinhos são... Na época eles tinham um grupo chamado 3T. São os filhos do Tito. Sim. Mano... What is one... Why is Monday come before Tuesday? É isso aí. Why do summer Eu adoro start in June? Why do winters come too soon? Eu amo essa música. People fall in love when they're always breaking up. Oh, why? Why do I love you? Tell me why. Ah, mano. Participação no show. Grande momento aqui com... Aqui, ó. Mano. Zerando a linhagem aqui, malandro. Bicho. Aí, cara, esses caras foram pra Nova York. Chegaram lá. O Michael fechou uma sala do hotel. Escreveu numa lousa os tópicos pra um bom artista fazer uma performance. E eu vi o Michael ensinar pros sobrinhos o que era um artista. Cara, juro, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na vida. Foi agora, em setembro, que a gente foi fazer o segundo show lá na China. E aí eu tive esse presente. E aí uma das coisas que o Michael fala é exatamente isso. Tem uma hora que os sobrinhos falam assim, um deles fala assim, tá, e se você não quiser fazer o show? Ele fala, você nasceu pra isso. Na hora certa você vai ter que fazer. Porque, cara, o Michael, na época, quando eu fui ver o show do Michael no Brasil, ele tava passando pela primeira acusação. E esse cara fez um show de destruir um Morumbi. A galera ficar tipo, caraca, sabe? Então é um negócio de você entender que você tem que doar aquilo acima de tudo, muito bizarro. E aí ele explicando pros sobrinhos, e aí tem uma hora que ele fala, a música, o Michael fala, porra, é muito natural pra ele, cara. Ele fala assim, porque a música, assim, se você for escolher um instrumento, sei lá, um instrumento de corda, a corda ela não quebra. E aí ele começa a fazer, então você pensa que a corda, você vai fluir. Aí ele começa a fazer movimentos. E aí, se você for para um baixo, o baixo vai pulsar. O baixo, ele vai pulsar. E o baixo, ele tem uma malandragem natural. E o Michael, aí ele começa a se movimentar como um baixo. Pum, pum, sabe? Fazer um pum, pum. E se você escolher a bateria, o beat, para ele ser som, ele tem que bater. Então ele é agressivo e ele tem as pausas. Aí ele começa. Pum, pum. Aí eu vendo aquilo, eu ficava... Nossa, cara, agradeço esse cara pro resto da vida, cara. Incrível, Acabou hein, que a gente ficou amigo não, né? Mas a gente, depois disso, graças a Deus, a gente continua se falando. Infelizmente, o pai dele faleceu no dia seguinte desse momento, cara.
No dia seguinte desse momento, o pai dele faleceu. E aí, cara, é um ser humano incrível. Tipo, uma pessoa incrível e é uma pessoa da família que eu não imaginava conhecer e ter essa proximidade. Foi uma oportunidade incrível que rolou lá na China, né? De fazer o show. E, enfim, as coisas que eu ouvi dele foram muito legais. E ele pretende tornar isso público ou não? Esse acervo aí que eu já fiquei. O que acontece é o seguinte: o ano que vem são 30 anos do lançamento do disco dele com os irmãos. Eu já vi que a Netflix vai fazer não tô falando que é isso, mas a Netflix já anunciou um documentário do Michael Jackson. Mas vai ter um documentário do Tuti. E o documentário vai ser sobre os 30 anos do lançamento desse álbum, dessa canção. E dentro desse documentário, pediram pra ele ver o arquivo pessoal. E aí o arquivo pessoal dele é nada mais, nada menos do que 200 fitas que ele digitalizou. Ele tem 200 fitas. Cara, por isso que eu tô falando, eu vi coisas ali, algumas eu não posso. Ele pediu que eu não falasse. Eu nem sabia que eu podia falar isso que eu falei, mas as que eu sei que eu não posso falar, não vou falar. Mas assim, eu vi o Michael 1 ano e meio antes de partir ensinando os filhos a dançar Billie Jean, cara. Caraca, meu. De chorar. De ver o Michael de uma maneira que eu nunca imaginei ver na vida. De ver o Michael em Taipei, 1 hora e meia antes de subir num estádio para 100 mil pessoas, tendo um comportamento de uma pessoa que é o maior artista do mundo, o cara que mais vendia, e ter uma atitude de comportamento com as pessoas ao redor que tá cheio de MC que não tem. Então, são aulas que você tem ali. E aí, desse documentário, ele digitalizou 200 gravações caseiras. Em SP? Pela qualidade era. E aí ele tava no computador fazendo essa decupagem pra facilitar pro editor. Então, tipo assim, cara, tinha a pasta que era ele e o pai em estúdio. Ele e o Michael em estúdio. Ele viajando com o Michael em turnê. Ele no camarim com o Michael. Então era assim as pastas. E que época era a gravação? As gravações... De data, só pra eu me situar aqui. Tem gravações de 92 e tem gravações de 92, 93, 95. Que eu tenha visto, eu vi gravações de 92, 93, 95, 2007. Mas são 200 gravações, são 200 fitas, que compreende 200 horas. Cara, tem um momento que eu achei muito bonito nessas imagens pessoais que ele mostrou, que o Michael estava sendo acusado, um pouco antes de chegar no Brasil, inclusive. E aí a família inteira voou. Acho que pra Taipei, que é mesmo. Foi Taipei, pra assistir. E aí é engraçado que o Michael tem um filme. Vocês já viram o filme Ghosts do Michael? Já. Sim. Foi lançado em 96. Mas em 93, o Michael tava gravando esse filme. E aí, por conta das acusações, o filme foi cancelado. Ele gravou meia dúzia de cena e foi cancelado. E aí, regravou tudo em 96. Cara, tem uma cena dele no camarim em Taipei que ele tá falando pros irmãos. E aí, eu vou vestir uma roupa como se eu fosse um prefeito, e ele vai ser um homem grisalho e tal. E as pessoas vão chegar com tochas, gritando, vai embora, vai embora. E ele contando o roteiro. E aí o pessoal, tipo assim, ó, ouvindo. Eu vou falar uma coisa ridícula, né? Como se fosse uma família normal. Sim. Que aquele momento era uma família normal. Mas você fala, porra, é a família do Michael, não tem como ser normal. E ele contando. E aí os irmãos assim, ó, oh, nice, nice. Ele, por enquanto eu só gravei umas cenas que eu já tô na casa. E eu assim, tipo... E aí você fica, cara, e aí você não quer, né? Você fica... Aí ele falava assim, muito legal, né? Você falava, sensacional! Você fala, meu Deus, que legal isso aí! E aí, tipo, o Michael com a naturalidade, falando... Aí, o Bill Bray, que eu acabei de falar, o segurança, bate na porta, abre a porta, aí ele vira assim, o Bill Bray, Michael, let's go! Aí o Michael pega e fala, gente, eu vou lá me aprontar, tá bom? Ele é Michael Jackson, então ele tá indo se arrumar pro show. E ele fala, vou lá me aprontar. Cara, eu nunca imaginei ver esses bagulho. Então, enfim, cara, essa parte do que eu faço que eu acho que eu sou privilegiado, cara. Esses negócios vi parar na minha vida pra eu poder assistir, sabe? Que eu falo, mano, eu não acredito que eu vi isso. Então, algumas coisas disso, com certeza vai pra esse documentário. E além desse documentário, o Taj é meio que hoje o membro da família que é um porta-voz, né? Então tem documentário que tem um documentário pra rebater aquele documentário de Neverland, que ele também estava envolvido. Então eu sei que algumas coisas podem estar também aí. Eu sempre fico pensando que, poxa, eu queria que todos os fãs vissem tudo, cara, sabe? Por isso que as fitas que chegaram pra mim, a gente vazou. Porque quando eu vi, eu falei, caraca, tipo,
que a galera na internet tem muito disso, né? Eu podia fazer um story ali pra galera falar que show é esse? Ah, é um show que eu tenho e ninguém terá. Mas eu falei, não, mano. Se eu vi, todo mundo tem que ver esse negócio. Eu queria que todo mundo visse, cara. Igual as histórias que a galera que trabalha com o Michael conta. Eu fico na cabeça deles toda vez. Escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro. E aí, tipo, a galera mais próxima tem medo de escrever um livro e ser mal interpretado, sabe? Como alguém que tá querendo ganhar dinheiro às custas do Michael e tal. Só que, pô, tô quase conseguindo mudar a cabeça de alguns deles, que eu falo, não é, cara. Vocês me contam histórias que eu não me sinto à vontade de sair falando, porque não é da minha vida. De vida, por favor, escrevam. Então tem gente que até pensa, acho que eu vou escrever e tal. Porque é muita história que você ouve. Ô, Rodrigo, cara, incrível, né? Várias Pô, histórias. já